Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus de bondade, que iluminastes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, tornai-nos dóceis às suas inspirações, para apreciarmos retamente todas as coisas e gozarmos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. São Francisco Xavier, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, regressamos aqui ao comentário ao Evangelho, que agora passará provavelmente a ter um ritmo só dominical, ser só ao domingo, talvez à exceção de alguma outra festa, solenidade da Igreja, na esperança também de que as outras ocupações aqui na paróquia permitam que outro tipo de vídeos vá surgindo também. Hoje temos a Ascensão, cujo dia propriamente seria quinta-feira, porque são os 40 dias depois da Páscoa. Jesus subiu ao céu, ascendeu ao céu 40 dias depois do domingo de Páscoa. Mas por conveniência, porque muitas pessoas não poderiam estar na quinta-feira na missa, em muitos países, como em Portugal, a Igreja transfere para o domingo para que as pessoas que, enfim, ao domingo, em princípio, temos maior disponibilidade para ir à missa, o possam fazer. Muito bem, portanto, uma ocasião especial, se calhar passa um bocado discreto no nosso calendário litúrgico, mas é uma festa também com a sua importância. Então vamos ouvir o que o Evangelho diz. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: Todo o poder me foi dado no céu e na terra, e de ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos. Estas são, no Evangelho de São Mateus, as últimas palavras que Jesus dirige aos seus discípulos, em particular aqui aos 11 apóstolos. 11 porque Judas não está neste momento com eles, não é? E digamos, são palavras bonitas para acabar o Evangelho, porque no final do Evangelho, quando Jesus se separa de nós, não é? Ascende aos céus, e os apóstolos que ainda tiveram ali aqueles 40 dias para estarem na companhia de Jesus, veem Jesus separar-se deles, né? Mas Jesus termina com estas palavras: Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Algumas traduções dizem: Eu estarei sempre convosco, não é? No futuro eu estarei sempre convosco, que basicamente tem o mesmo sentido, não é? Mas digamos que a tradução mais fiel é exatamente esta que o Evangelho da Liturgia põe: Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Esta noção de presente, não só um futuro, digamos que sempre, em qualquer dia do futuro, podemos esperar a presença de Jesus, mas este sentido de presente, não é? Eu estou sempre convosco. Em qualquer momento, Jesus está presente connosco. Connosco, Igreja, até ao fim dos tempos. E, portanto, apesar de, aos nossos olhos, a ascensão de Jesus supor uma separação, na verdade, supõe uma presença, evidentemente, diferente daquela que Jesus tinha antes. Que já não era uma presença menor, não é? Estar presente no meio de nós, Deus connosco, a partir da sua encarnação. Vamos ver também a primeira leitura, porque é também o episódio da Ascensão, embora aqui
narrado por São Lucas. Não no Evangelho, mas nos Atos dos Apóstolos. Diz então, eu vou aqui... vamos ver. No primeiro livro, ao Teófilo, portanto, tanto o Evangelho, que é este primeiro livro que se refere aqui, São Lucas, como este livro dos Atos dos Apóstolos, são dirigidos a esta personagem, Teófilo. No meu primeiro livro, o Evangelho, ao Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, desde o princípio até o dia em que foi levado ao céu. Portanto, também o Evangelho de São Lucas termina com este episódio da Ascensão. Depois de ter dado, pelo Espírito Santo, as suas instruções aos apóstolos que escolhera. Foi também a eles que, depois da sua paixão, se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes do reino de Deus. Aqui está a referência aos 40 dias. E falando-lhes do reino de Deus, portanto, esta escola, não é? Ir ensinando aos apóstolos o que é o reino de Deus, não é? Tantos aspectos do reino de Deus. Portanto, houve aqui assim uma preparação, uma formação, uma escola durante 40 dias, para além do que já tinha acontecido, não é? Nos 3 anos de ministério de Jesus. Já Jesus ia procurando ensinar de forma particular os apóstolos, mas também, se calhar, de alguma forma, depois da ressurreição, tanta coisa que eles antes não conseguiam compreender, começam a olhar de forma diferente, não é? Depois dos acontecimentos da Páscoa. Um dia em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o Espírito Santo, da qual disse ele: me ouvistes falar? Na verdade, João batizou com água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Portanto, dentro de poucos dias, o Pentecostes são 10 dias depois da Ascensão. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Curioso, por um lado, provavelmente já serão capazes de compreender algumas coisas melhores, mas ainda assim, para eles, restaurar o reino de Israel, presumo eu, por esta expressão, será que os apóstolos aqui ainda estão à espera de uma restauração humana, material, política do reino de Israel? Ou será que, se calhar, até neste momento, não antes da paixão, não antes da Páscoa, mas neste momento, se calhar já sabem que é mais do que isso, embora se calhar ainda não saibam pôr outras palavras, estão, digamos, ainda estão a fazer um percurso que há de ser mais esclarecido com o dom do Espírito Santo. Ele respondeu-lhes: não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da terra. Dito isto, elevou-se à vista deles e uma nuvem escondeu a seus olhos. Portanto, Jesus liberta os apóstolos, os discípulos, da preocupação com quando é que vai ser a restauração do reino de Israel, ou, digamos, o reinado de Cristo, um reinado pleno sobre o mundo. Digamos, não se preocupem com o tempo, com o momento em que isso irá acontecer. A vossa preocupação deve ser que vão receber o Espírito Santo e, a partir desse dom, ser testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da terra. Essa deve ser a nossa preocupação como discípulos de Jesus, como igreja. Não os tempos ou os momentos, mas a missão que nos foi confiada. Não sei se temos propriamente uma expressão em português para isto, mas em inglês costumam chamar a isto
tanto nesta versão como na que ouvimos no Evangelho, The Great Commission, o grande mandato, o grande envio, o grande mandamento até. Não é? Portanto, é a grande comissão. Portanto, aquilo que nos é confiado, não é? E que é confiado como tarefa. Não é? É aquilo que nos é confiado como tarefa. Dito isto, portanto, levou-se à vista deles e uma nuvem escondeu a seus olhos. Aqui temos um acontecimento que, vamos lá ver como é que a gente compreende isto, não é? Porque, de facto, sabemos que não se trata de uma viagem espacial, não é? De Jesus subir e depois sair do sistema solar, enfim, aparentemente não será isso, mas algum elemento físico também terá tido, que o nosso catecismo da Igreja Católica, publicado pelo Papa São João Paulo II, fala da ascensão como um acontecimento histórico e transcendente. Não só histórico, não só transcendente, mas um acontecimento histórico e transcendente. E, portanto, é um episódio histórico, os discípulos terão visto o que está descrito e Jesus é, envolvido, escondido, como é que diz aqui? Escondido por uma nuvem. Né? Uma nuvem escondeu. Enfim, portanto, isto terá sido um pouco o que viram os apóstolos. Né? Sabemos que a nuvem, que já vem do Antigo, quer dizer, digamos, como símbolo e como elemento das revelações de Deus, já vem do Antigo Testamento, nomeadamente no Monte Sinai, a presença da nuvem e a acompanhar o povo de Israel no deserto. E a nuvem é um elemento muito curioso das manifestações de Deus, porque a nuvem, por um lado, manifesta, né? A nuvem é uma coisa que se vê, né? Portanto, manifesta, e ao mesmo tempo esconde, porque não vemos o que está dentro da nuvem. Né? Não vemos a nuvem, por um lado, mostra a presença, mas esconde o sujeito dessa presença. Né? Como quando a gente está a seguir o percurso de um avião e depois, entretanto, o avião passa por uma nuvem, a gente deixa de ver o avião e depois podemos vê-lo a seguir, né? Quando sai da nuvem. Porque a nuvem mostra e ao mesmo tempo esconde. E, portanto, de alguma forma, pela nuvem, porque a Bíblia funciona também sempre assim, não é? Portanto, quando aparece a nuvem, quando aparece a montanha, quando aparece o jardim, quando aparece o deserto, quando aparece estes elementos, nós relacionamos logo com, se aparece uma montanha, o sermão da montanha. O sermão da montanha, o Monte Sinai, a antiga lei, a nova lei, o jardim onde Jesus ressuscita. O jardim da ressurreição, o jardim do Éden. Portanto, há assim umas pontes que a Bíblia estabelece entre um texto e outro a partir destes elementos. Portanto, a nuvem aqui também faz referência a uma série de outros textos, de outras passagens, para nos dizer que esta nuvem não é uma nuvem só que passou, Jesus ia a subir e uma nuvem passou e escondeu. Não se trata disso. Trata-se de uma nuvem como a nuvem do Monte Sinai, como a nuvem de outras passagens, em que a presença de Deus aparece e ao mesmo tempo esconde. Neste caso, aparece e esconde Jesus. O que passa para lá da nuvem é mistério. Não sabemos. Sabemos que Jesus é sentado à direita do Pai, porque a direita não é uma questão de preferência, no sentido porque Deus Pai gosta mais da direita que da esquerda. Tem um sentido de autoridade, poder, responsabilidade, porque, digamos, naquele tempo e, digamos, a segunda figura da autoridade sentava-se à direita
da primeira figura da autoridade. Não é? Portanto, Jesus é sentado no segundo lugar da autoridade, digamos assim. Lembremos que Jesus tanto diz que ele e o Pai são um, como diz que o Pai é maior do que ele. Então, uma nuvem escondeu os seus olhos. E estando de olhar fito no céu, portanto, olhar para onde Jesus subiu e já não está, não é? Porque foi escondido aos seus olhos, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se-lhe 2 homens vestidos de branco que disseram: Homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi levado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Portanto, Jesus, assim como subiu, há de voltar. Que é, digamos, a chamada segunda vinda de Jesus. Né? O Catecismo também diz que a última aparição de Jesus, esta da Ascensão, termina pela entrada irreversível da sua humanidade na glória divina, simbolizada pela nuvem e pelo céu, onde a partir de então está sentado à direita de Deus. Portanto, até usa esta expressão curiosa, não é? Pela entrada irreversível da sua humanidade, portanto, uma humanidade que não mais sairá ao pé de Deus. Pronto. E depois haverá então essa segunda vinda, onde, digamos, o percurso será inverso, não é? No sentido que só essa humanidade só voltará para a segunda vinda, não é? Que é o juízo final, quando Deus vem pronunciar uma palavra final de justiça e misericórdia sobre o mundo e sobre a história da humanidade. Uma palavra de justiça e de misericórdia, sendo que também, digamos, embora todo o tempo seja tempo de justiça e de misericórdia, considera-se que o tempo é o tempo da misericórdia, digamos, enquanto há tempo, não é? Enquanto o tempo é uma expressão, para Santo Inácio de Loyola, isso vê-se nos exercícios, o tempo é a expressão da misericórdia de Deus. Não é? Dar graças, não é? Pela misericórdia de Deus, porque me dá tempo até hoje. Não é? Até hoje me dá tempo. E depois não diz para quê, mas em contexto de exercícios e da chamada primeira semana, percebemos tempo para que eu me possa converter. Não é? Se deu-me tempo para estar aqui hoje a fazer este retiro e a aproveitar e a ter esta oportunidade de conversão. Portanto, o tempo é a misericórdia de Deus. É uma das principais formas da misericórdia de Deus. E, por sua vez, também, né, no juízo final, onde não faltará seguramente misericórdia, será iminentemente um tempo de justiça. Né? Nem que seja pelo inocente. Né? Os inocentes da história, né, merecem que haja uma palavra de justiça. E, portanto, será, assim como o tempo não acontece sem justiça, apesar de ser, sobretudo, uma forma de misericórdia, também, no juízo final, apesar de não ser um juízo sem misericórdia, será, sobretudo, um momento de justiça. Agora, por isso mesmo, é que estes 2 homens vestidos de branco dizem: Homens da Galileia, porque estáis a olhar para o céu, esse Jesus que do meio de vós foi levado para o céu, virá do mesmo modo que o viste ir para o céu. Portanto, antes que eu volte ao trabalho, não é? Foi-vos confiada uma tarefa, portanto, ele já voltará, não é? Num tempo e num momento, como diz Jesus, que não nos pertence a nós, digamos, preocupar-nos, mas, portanto, recebemos a força do alto, o Espírito Santo, para ir batizar, ensinar, fazer discípulos de todas as nações. E essa é a grande missão da Igreja. Não é? E por isso é também a nossa missão enquanto batizados. Não é? Recebemos o batismo para
passarmos a fé e batizarmos outros também, não é? Levarmos outros ao batismo, à fé, à conversão. Muito bem. Portanto, a festa da Ascensão é uma ocasião, por um lado, é um acontecimento importante na vida de Jesus, né? Tem algo também que ver com aquilo que dizemos quando dizemos Cristo Rei, não é? Portanto, Jesus no Evangelho dizia que lhe foi dado, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, não é? Portanto, isto está à direita de Deus, não é? Portanto, Cristo Rei, não é? E, portanto, é uma ocasião em que podemos, digamos, meditar em Jesus, na sua figura, no seu reinado, na sua exaltação, à direita do Pai, etc. Mas é também uma ocasião para olharmos para a Igreja como aqueles a quem foi confiado este mandato, né? Esta tarefa de anunciar Jesus, né? E de portanto, levar as pessoas à fé e à conversão. Neste tempo que nos é dado. Né? Portanto, há aqui assim desde que Jesus sobe para mais tarde voltar a descer, né? Há aqui um tempo que nos é dado para a missão da Igreja. E no momento que nos é dado viver, né? No tempo presente, é a nós que toca. Né? Portanto, o que é que eu posso fazer? A que é que eu sou chamado como cristão, como batizado, como membro da Igreja, para aproveitar bem o tempo que me é dado. Primeiro, não perder a ocasião de me converter. Segundo, não perder também as ocasiões que se me oferecerem para levar o Evangelho às pessoas com quem me encontro, na medida em que for oportuno, embora São Paulo também diga a propósito e a despropósito, não é? Anunciar o Evangelho, mas, enfim, também sabemos que isso tem que ser bem feito, não pode ser à força, de empurrão, mas com zelo, não é? Com zelo, até com certo sentido de urgência, porque as pessoas precisam do Evangelho, precisam da fé em Jesus. Portanto, há um certo sentido de urgência que não podemos perder nesta missão que nos é dada. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.